Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje então mais uma correção de prova de concurso, né? Na verdade, uma correção da prova da Escola Naval de 2016. Na aula passada, nós corrigimos a questão 44 dessa prova. Hoje eu quero corrigir com vocês então a questão 49, tá bom? Lembrando, claro, que essa é a prova amarela, né? O modelo amarelo. Havia outros modelos de prova, pode ser, né? Se você fez por acaso essa prova, pode ser que não bata com a numeração da sua prova, né? Caso você não tenha optado, não tenha recebido a prova amarela, tá bom? Vamos resolver então essa questãozinha aqui, olha lá, uma questão bem interessante. Question 49. Which of the options completes the sentence correctly? Qual das opções, né? Which of the options, qual das opções completes the sentence correctly? Completa a frase corretamente, né? Então aqui nós temos algumas opções para completar a frase. Vamos ver então qual delas é capaz de completar corretamente aqui a lacuna. Vamos lá então, olha lá. Surveys have found that even though 80% of smokers would like to quit smoking, less than 5% are able to quit on their own. Aqui nós temos aí a lacuna, the highly addictive properties of nicotine, né? Então, iniciando aqui, fazendo a tradução para a gente entender esse trechinho. Olha lá. Surveys, então pesquisas, have found that, descobriram que, né? Tem descoberto, né? Have found, né? O present perfect a gente usa sempre com algo que começou no passado e que em geral tem alguma consequência no presente, tá joia? Então have found, eles descobriram, têm descoberto, tá bom? Então as pesquisas têm descoberto, ou a gente pode aqui até traduzir melhor por descobriram, né? Fica mais normal para nós em português, que even though é o nosso apesar de, embora, ok? Even though é uma expressão concessiva, tá joia? Even though, apesar de, embora, 80% of smokers, então 80% dos fumantes, né? Smokers, to smoke, fumar, smokers são os fumantes. Would like to quit smoking, então as pesquisas descobriram que embora 80% dos fumantes would like, gostariam de parar de fumar, to quit smoking, então embora é uma concessão, né? Embora esse fato tenha sido constatado pela pesquisa, algo vai se opor a esse fato. Quer dizer, embora 80% dos fumantes queiram parar de fumar, less than 5% are able to quit on their own. Então, menos de, less than, 5%. Então, menos de 5%, less than 5%, are able, são capazes, to quit on their own. São capazes de largar, de deixar de fumar, né? To quit, né? On their own, por si mesmos, né? Então, on your own é você mesmo, você está por sua própria conta, tá joia? Então aqui a ideia é essa, olha lá. Nós temos por um lado 80% dos fumantes querendo parar de fumar, mas apenas 5% que efetivamente param de fumar sozinhos, né? Por conta própria, ok? On their own. E agora nós temos o finalzinho aqui que vem depois da lacuna que diz the highly addictive properties of nicotine. Então olha só, high, alto, né? Então, highly, altamente. Addictive é algo viciante. Então, nós temos aqui as altamente viciantes propriedades da nicotina. Ou seja, as propriedades da nicotina altamente viciantes. Então, o que será que nós poderíamos usar para que essa frase fizesse sentido, né? Nós temos lá, então, que poucos fumantes conseguem parar de fumar. E depois nós temos as propriedades altamente viciantes da nicotina. Então essas propriedades altamente viciantes da nicotina, elas têm que relação com o fato de poucas pessoas, poucos fumantes conseguirem largar o vício, né? Tem uma relação de causa, não é isso? Por que a nicotina tem propriedades altamente viciantes? Por causa disso,
poucas pessoas conseguem parar de fumar, embora muitas queiram, né? 80% querem, mas apenas 5% conseguem, por causa, então, das propriedades altamente viciantes da nicotina, ok? The highly addictive properties of nicotine. Bom, vamos ver então qual dessas opções aqui vai dar essa ideia de causa e manter, claro, o texto gramaticalmente correto, não é isso? Olha lá, o primeiro aqui que nós temos na letter A é o because. Because geralmente introduz, sim, né, uma ideia de causa, né? Porque pode ser, mas será que caberia aqui no trecho? Vamos dar uma lidinha aqui, olha. Less than 5% are able to quit on their own because the highly addictive properties of nicotine. Ficou estranho, né? O ouvido mesmo já acusa. Tem alguma coisa estranha. Bom, vamos dar uma revisada rapidinho então. Como é que a gente pode usar o because, ok? Então o because, ele introduz sim uma oração, muitas vezes, né? Que tem um sentido de causa, tá bom? Reason, causa ou reason. Bom, como é que a gente usa o because? O because ele é utilizado sempre quando nós temos depois dele uma oração, ou seja, uma frase com sujeito mais verbo. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Olha lá. I called because I missed you. Eu liguei, I called, porque, because I missed you, eu senti a sua falta, ok? Então, eu liguei porque senti a sua falta. I called because I missed you. Então, olha lá, depois do because, o que a gente tem? A gente tem aqui o I, que é um pronome sujeito, não é isso? Né? É um subject pronoun. E aqui o verbo miss, to miss, né? Conjugado no simple past, né? Missed. Então, olha só, nós temos depois dessa estrutura do because uma estrutura, então, oracional, com sujeito, verbo e, no caso aqui, o complemento. Tá joia? Bom, professor, e se eu não tiver essa estrutura, então? Eu não posso usar o because, mas existe um substituto dele. Na verdade, não é bem um substituto. O próprio because pode ser usado, por exemplo, na frente, né, de um substantivo, noun, né? Mas aí é claro que ele terá que vir acompanhado da preposição of, ok? Because of, por causa de, né? Então, aqui só o because a gente normalmente traduz porque e o because of por causa de. Olha lá o exemplo aqui. She called because of you. Ela ligou por causa de você. She called because of you. Então, depois do because of, nós não temos aqui uma oração, né, com sujeito e verbo. O que nós temos aqui é só o you, né, que é você. Aqui nós temos, então, um substantivo, na verdade, um pronome, né, substantivo. Claro, os pronomes eles podem acompanhar e, principalmente, eles servem para substituir os nomes, não é isso? Então, ele aqui tem um sentido substantivo, ok? Então, she called because of you. Ela ligou por causa de você, né? Eu poderia tranquilamente substituir esse you aqui por um nome de uma pessoa, né? Por exemplo, por causa do Greg, né? She called because of Greg. Ela ligou por causa do Greg, sem problema nenhum, né? Daria o sentido, então, desse you aqui é de substituir, né, um substantivo, tá joia? Então, viram a diferença entre quando é que a gente pode usar o because, quando é que a gente pode usar o because of? Vamos dar uma olhada ali na nossa frase, se cabe o because, né? Porque ele deu para nós aqui na letra A somente o because, né? Então, o que tem depois aqui do because? The highly addictive properties of nicotine. Será que eu tenho aqui uma estrutura de oração com sujeito, verbo e complemento? Não, a gente não tem isso aqui, olha lá. O que a gente tem, na verdade, aqui são as propriedades da nicotina, né? Nós temos as propriedades altamente viciantes da nicotina. Então, nesse pedaço todo da frase, nós temos aqui várias palavras que estão qualificando um substantivo, que é properties, né? Propriedades. Olha só, nós temos propriedades que são altamente viciantes, propriedades da nicotina, né? E aqui, então, tudo isso, se a gente fosse olhar no português, seriam adjuntos adnominais, tá bom? Mas isso para nós não importa. Mas olha só, nós não temos aqui nenhum verbo, não há uma oração aqui, olha só. The é um artigo, highly, advérbio, addictive, adjetivo,
E of nicotine aqui, né, da nicotina, ele dá uma ideia também de a locução adjetiva, tá bom? Então a gente tem aqui somente essa properties aqui, a gente poderia tirar tudo isso, né, e deixar só o properties que faria algum sentido, né? Ou properties of nicotine ficaria melhor, por causa das propriedades da nicotina, ou das propriedades altamente viciantes da nicotina. Perceberam? Então aqui eu precisaria do because of. Somente o because of seria capaz, então, de completar essa lacuna corretamente, mas aqui nós não temos a preposição of. Então, o because aqui não serve. Seria como dizer em português, né? Porque, então, eles não conseguem parar de fumar porque as propriedades altamente viciantes da nicotina. Né? Mesmo em português, é a mesma coisa. Exige essa preposição, né? Por causa das propriedades. Não é porque as propriedades, não é isso? Então, não tem como ser aqui o because. Bom, depois, pessoal, nós temos aqui o due to. O due to, ele dá essa ideia para nós também de causa ou reason. Ele dá, sim, a mesma ideia de causa or reason. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, normalmente, tá bom? A maioria entendem que o because of e due to são sinônimos. Se nós procurarmos nas principais gramáticas da língua inglesa, nós veremos que, na realidade, eles não são sinônimos. Mas, pessoal, olha só, isso é uma questão bastante polêmica, a banca não vai entrar nisso, tá bom? Na verdade, ainda está gramaticalmente errado dizer que because of e due to são sinônimos, né? Que você pode sempre substituir um pelo outro, tá bom? Mas a banca, aqui vocês verão, considerou sim que o due to é um sinônimo de because of. E a gente pode dizer que hoje em dia todo mundo utiliza na fala, na própria escrita, o due to como um sinônimo de because of, tá bom? O único caso que se mantém até hoje em que nós não podemos trocar um pelo outro é quando nós temos eles logo depois do verbo to be. Então o because of nunca pode vir logo depois do verbo to be. Olha lá o exemplo, tá vendo? Olha só. She was late because of the traffic. Ela estava atrasada por causa do tráfego. Ela estava atrasada por causa do tráfego. Because of the traffic. Então, olha só. Tá vendo que entre o verbo to be aqui, was, e o because of, nós temos aqui o late. Então, tudo bem, pode usar o because of, tá bom? Se nós não tivéssemos, olha só, o due to, ele pode ser utilizado logo depois do verbo to be. Se a gente tivesse, então, por exemplo, a frase Her lateness was due to the traffic. Né? O atraso dela, her lateness, o atraso dela foi devido ao tráfego, ok? Ao tráfego, desculpem, né? Devido ao tráfego. Então, her lateness, o atraso dela, foi devido ao tráfego, né? Due to the traffic, ok? Então, tá vendo? Olha só, nós temos aqui logo depois do verbo to be, nós temos o due to. Então, os mais puristas gramáticos dizem que nesse caso de cima a gente não pode utilizar o due to. Tem que ser o because of. Tem que ser o because of, tá? E, claro, no segundo caso aqui, logo depois do verbo to be, nós não podemos usar o because of, nós temos que usar o due to. Bom, essa segunda regra se mantém mesmo na fala, tá? Aqui não tem como colocar o because of, fica muito estranho. Her lateness was because of the traffic, né? Não faz sentido nenhum, tá bom? Não se usa, ninguém fala assim, mas usar o due to aqui na primeira é bastante comum. She was late due to the traffic. Devido ao tráfego, né? Ela estava atrasada devido ao tráfego, por causa do tráfego, sem problema nenhum. Embora a gramática entenda que isso não seja correto, já há uma discussão se não deve ser atualizada a gramática inglesa, porque essa é a maneira com que todo mundo fala e escreve, tanto nos Estados Unidos, mesmo na Inglaterra, tá bom? Isso é um caso bastante comum, tá? E a nossa banca não entrou nessa celeuma, não entrou nessa discussão. Na verdade, eles entenderam sim que aqui
caberia o do to, embora não esteja depois, logo depois do verbo to be. Olha lá o verbo to be lá atrás, tá vendo? Olha só, are able, né? Então o verbo to be está bem longe. Mesmo assim, a banca considerou que aqui não só o because of seria possível, mas também o do to. Então é claro que nós já sabemos, né, que a letra B é o nosso gabarito, tá bom? Vamos dar uma olhada então por que as outras estão erradas. Olha lá. Moreover. O que é que significa moreover? Moreover significa além disso, além do mais, moreover, né? Então é fácil perceber porque ela tem aqui, olha só, o more, né? More é mais, então lembre-se sempre disso, moreover, além do mais, né? Ou seja, vai acrescentar alguma informação, tá bom? A ideia aqui não é de adição, não é de além disso, não é de e, não é de também, é de porquê, por causa, não é isso? Então aqui o moreover não cabe, tá joia? A mesma coisa o however. However, ele dá uma ideia de oposição. Ele diz, however, seria o nosso entretanto, no entanto. Também não é isso, né? Nós não podemos dizer que as poucas pessoas conseguem parar de fumar, entretanto, as altas propriedades viciantes da nicotina. Nada a ver, né? Não faz sentido nenhum colocar aqui o however, ok? E o instead of significa ao invés de, em vez de, tá bom? Também não é isso, né? Poucas pessoas conseguem parar de fumar em vez de as altas propriedades, as propriedades altamente viciantes da nicotina. Nada a ver, não é? É por causa das propriedades altamente viciantes da nicotina, tá bom, pessoal? Então o gabarito aqui é realmente a letra B, como eu disse para vocês. Há gramáticos que discordariam, essa questão aqui é uma questão que poderia, né, poderia caber um recurso a essa questão, mas o importante é que a banca não entrou na discussão, tá bom? A banca entendeu que o do to é um sinônimo de because of, tá bom? Lembrando sempre que, apesar disso, mantém-se a questão. O because of nunca pode ser utilizado depois do verbo to be, tá joia? O do to pode. O because of, mesmo considerando a atualização da língua, não pode. Tá bom, pessoal? Espero que não tenha sido uma aula muito chata, né? Muita gramática, mas uma questão aqui que pode pegar muita gente. Na verdade, claro, quem conhecia aqui as palavras rapidamente conseguia excluir a C, a D e a E, ficaria em dúvida entre a e a B. E apesar de toda essa discussão gramatical que nós tivemos, era fácil perceber também que o because sem a preposição of não poderia completar a lacuna, né? Mesmo em português, como nós vimos, não haveria essa possibilidade, né? Porque as propriedades altamente viciantes da nicotina não faz sentido, né? Por causa das, né? Ou devido às, no caso do to, devido às propriedades altamente viciantes da nicotina. Tá bom, pessoal? Então tá aí, corrigido mais uma questão. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.